Fala aí, rapaziada, Paulo Hélio mais uma vez na área, com aquele videozão semanal não, né? 3 vezes por semana, todas as segundas, quarta e sexta, lembrando a vocês, às 18h35, sempre vídeo novo no nosso canal da Performance, Max Power Racing Oficial. E hoje a gente vai trazer um assunto bem legal, que é um assunto, gente, de extrema importância para quem tem um motor preparado, você ter sempre uma proteção no motor. E um item que traz uma puta de uma proteção é esse item aqui, é um sensor de pressão. A gente vai falar um pouquinho sobre sensores de pressão, aonde utilizar no seu projeto, no seu carro, seja turbo, aspirado, nitro, qualquer performance vai estar utilizando esse sensor de pressão. A gente vai explicar para vocês onde se liga, as opções de ligação, onde que pode ser colocado e como se deve ser feita a ligação, que é muito importante, que é uma dúvida que muita gente tem. A gente vai estar falando nesse vídeo. Para você que não é inscrito no nosso canal, corre aí, se inscreva, tá? Ative o sininho, deixa aquele like, eu tenho certeza que isso não vai custar nada para vocês, mas pra gente é muito importante, divulgando para vocês sempre matérias e conteúdos interessantes que vão esclarecer suas dúvidas. E se tem alguma dúvida que ficou em relação ao vídeo ou se tem alguma sugestão, deixe nos comentários e nossos links de rede social e contato todos estão na descrição. Mas vamos deixar de enrolação e ir embora pro vídeo agora. Então, galera, hoje, como eu falei, assunto do dia hoje, sensor de pressão. Tá? São sensores desenvolvidos para captação de pressão de óleo, de combustível, para contrapressão de escapamento, para pressão de água, para blow-by, que seria a pressão na parte interna do motor, na parte de baixo do motor. A gente vai falar diversas aplicações para esse bonitinho aqui e como você configurar também, o jeito certo, o jeito que às vezes a maioria do pessoal gosta de configurar na sua injeção programável. Rapaziada, o que acontece? Primeiro item que a gente tem que falar desses sensores aqui disparadamente. Cara, na hora que for comprar um sensor, pelo amor de Deus, já que tá gastando dinheiro, compre um sensor de qualidade. Eu tô com o da Fueltech na mão porque eu sou distribuidor da Fueltech. O interessante é você conversar com o seu preparador e ver o que menos dá problema. O sensor não dá problema X, pode comprar. Seu preparador sempre vai estar te orientando nisso aí. Mas não compre qualquer sensor. Vejo muita gente utilizando sensor de uma linha de caminhão. A gente utilizava isso lá atrás. São sensores muito rústicos. Às vezes não dá uma medição correta, não é tão bem aferido quanto um sensor desse. E também não suporta tanta performance quanto um sensor desse, ou um G-Pro, ou um Pandu, ou qualquer um outro sensor de boa qualidade. Então assim, galera, primeiro item que deve ser observado num sensor. Pelo amor de Deus, já que está gastando um sensor para pôr a pressão de óleo do teu carro, vai num sensor de boa qualidade, um sensor de boa referência. Converse com o preparador, com amigos que tem carro turbo, de performance. Fala assim, cara, qual sensor que você está usando? Tem dado dor de cabeça? Não, não tem. Então vai naquela melhor opção. Uma sugestão da Fueltech hoje é um sensor que a gente vende e não tem dor de cabeça, não tem retorno, devido às proporções e instalações corretas, tá? Vamos falar sobre instalação agorinha. Então, primeiro item, qualidade do sensor. Segundo ponto que a gente vai falar sobre sensor, aplicações. Porra, Paulo Hélio, para que eu vou usar esse sensor aí? O que ele vai me trazer de benefício no meu carro? Vou dar um exemplo simples de aplicação que para mim é uma das mais fundamentais em um carro turbo ou aspirado, ou em qualquer carro de performance, que seria você utilizar esse sensor na função de pressão de óleo. O que acontece? Eu vou lá, pego uma ramificação de pressão de óleo, na onde eu extraio a pressão de óleo, por exemplo, para lubrificação da turbina, no cavalete de óleo ali, por exemplo. A gente vai fazer uma ligação com um flexível de fusca, eu quero mostrar isso para vocês logo adiante. A gente fazer uma ligação com um flexível de fusca entre o sensor e o local, a fixação correta do sensor, e esse sensor vai começar a fazer a leitura de pressão de óleo. Geralmente, antes de eu tocar nesse assunto, esses sensores eles têm escala. A gente tem hoje aqui em escala aqui na loja. Esse aqui, por exemplo, é um PS10. Esses aqui são PS10B. É para 10 bar de pressão de óleo. Esse aqui que está na minha mão é um PS20B. É um sensor de 0 a 20 bar de pressão. Falei de óleo, desculpa, viu, gente? Não é de óleo, é de qualquer coisa. Mas está um PS10B. Pressão são 0 a 10 bar de pressão. PS20B de 0 a 20 bar de pressão. E os PS 1500 PSI ou 102 bar, que é um sensor com a escala gigantesca que é para medir a pressão geralmente de pedal de freio e de embreagem, tá? Você tem uma noção desse sensor aqui, é um sensor que pega uma pressão altíssima, pega até 102 bar de pressão, esse PS 1500 aqui, PS 1500 PSI, tá, gente? Que é a mesma coisa de 102 bar. Então assim, tem essas três escalas de sensor da Fueltech, tá? Que eu tô dando como exemplo.
Então o que acontece? Falando da ligação, uma aplicação interessante no óleo. Eu vou lá e faço a instalação na lubrificação do óleo, no mesmo lugar onde eu tiraria uma tomada de óleo para pôr no manômetro de pressão de óleo, eu posso fazer para um sensor. Qual a diferença do sensor para o manômetro de pressão do óleo? Pressão do óleo, quando você põe no manômetro, você vai ter que ficar visualmente, sempre olhando para aquilo ali. Pô, tá, eu tinha uma pressão de 4 bar de pressão de óleo com o carro fritando, acelerado, e agora caiu para 2. Eu tenho que estar monitorando visualmente. Quando eu parto do princípio de botar um sensor de pressão, eu posso colocar a Fueltech para monitorar isso para mim. Como que eu coloco a Fueltech para monitorar? Eu entro dentro da configuração da Fueltech e acesso os alarmes, ou o alarme, ou as proteções, né, pelo sensor, e vou fazer o quê? Eu posso falar lá, por exemplo, uma configuração simples. Porra, eu quero que meu carro acima de 2.000 RPMs, ele tem que ter no mínimo 2 bar de pressão de óleo. Ok, vou configurar lá na Fueltech, ou na Pandu, ou na Ingepro. Todas as injeções hoje têm essa função. Você vai lá e configura, pô, acima de 2.000, 2 bares de pressão de óleo, tá? Então, a partir do momento que ele, acima de 2.000, caiu abaixo de 2 bar, eu posso configurar para desligar o meu motor, ou eu posso ligar para que me emita um alerta, tá? Um alerta geralmente até sonoro e na tela da Fueltech. Vai te mostrar um alerta de pressão de óleo baixa, por exemplo. Então, galera, é muito interessante isso daqui. Salva o teu motor na maioria dos casos de uma quebra. Eu vejo muita gente, tá, às vezes brigando com um sensor. Já vi muitos casos da galera, tipo, o meu carro tá, a gente põe para desligar o motor. Um exemplo, o cara vai largar com o carro na arrancada, o carro vai e apaga. Apaga porque a pressão de óleo caiu abaixo das configurações que ele deixou. Aí o cara vai lá, insiste, ao invés de tentar solucionar aquele problema, ele vai lá, desabilita o sensor, não deixa apagar. Ele dá aquela puxada, o que acontece? O carro raja quando lá não trava. Então, galera, é muito importante vocês usarem e na maneira de configuração correta. Uma aplicação seria essa, pressão de óleo. Para mim é a primordial. Se você tem lá uma entrada disponível na sua Fueltech, uma única entrada, primeira opção que daria para vocês, posso te dar como sugestão, ligue o de pressão de óleo. Vai te salvar o motor. Ah, mas eu não posso, meu carro é de drift, eu não posso deixar o motor apagar. Pô, faz ela com que ela emita o sinal de alerta para você. Você vai parar o carro sem estar tendo que apagar o carro, às vezes você fazendo drift, você dá uma pancada no muro ou sair fora da pista porque o motor desligou. Então vai lá e aciona o quê? Aciona ela para te dar um sinal de alerta. Aciona não, configura, tá, gente? Desculpa. Para dar um sinal de alerta. Se você é um carro de arrancada, cara, pode pôr para desligar, não vai te atrapalhar em nada. Na hora de largar ali, o carro largou, apagou no meio do caminho, pronto, abortou a missão, é porque é para desligar. Então é muito interessante essas funções. Isso funciona com óleo, com pressão de combustível, com pressão de água, que eu vou falar para vocês que é bem interessante de ligar para pegar algum defeito. Então isso é um monitoramento que vai te dar muita coisa, muita informação do teu carro. Além do mais, te gerar muitos parâmetros. Um exemplo, eu tenho sensor para todos os lados do meu carro. O que os sensores trazem para mim? Informação. As informações eu faço o quê? Um carro de arrancada eu vou analisar, eu fiz uma passada, eu acertei meu carro no dinamômetro, depois fui para a pista, fiz uma passada, gerei um logger. Porra, veio um temporal, o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no logger do carro, vou ver todas as informações do sensor naquela passada e aquele ali é meu parâmetro, é minha referência. Aí eu vou numa segunda passada no período da tarde, vou lá, o carro não rendeu tão legal. Alguma coisa tem no seu logger que vai te mostrar. E quanto mais sensor, mais informação você tiver, melhor vai ser para você descobrir o defeito, tá? Então, muito interessante isso daí. Vamos passar para uma próxima aplicação, que seria a parte de aplicação. Falamos sobre aplicação de pressão de óleo. Outras, vou falar de importâncias, tá? Para mim, vamos pensar da importância de um carro turbo de rua. Vamos falar desse momento agora. A segunda aplicação mais importante, na minha opinião, pressão de combustível. Pô, por quê? Cara, eu tenho um carrinho turbo de rua, 3 bombas de Mercedes lá atrás, no porta-mala de um Chevette, por exemplo, e o carro anda bem liso, do nada o carro começa a apresentar uma sonda magra. Pô, o carro era liso, agora tá magro. E eu tenho um sensor lá no dosador. Se eu tenho um sensor lá no dosador, na linha de combustível, ou no meio da linha, no lugar onde capta a pressão, eu vou abrir meu logger, porra, meu carro aqui, na hora que ele deu a falta, ele caiu a pressão de combustível. Então alguma coisa tem errado com as minhas bombas, ou um filtro sujo, ou perdeu, às vezes, um terra de potência em uma das bombas, alguma coisa, uma bomba estragou. Então isso aqui na linha de combustível pega um defeito legal, que é a questão da parte de pressão de linha de combustível. Porque, muito importante falar isso, carro acertado, uma vez acertado, ele não vai desacertar, tá, gente? Se você tem um carro, anda no mesmo ambiente, mesmas temperaturas, o carro tá acertado, com a injeção que seja um FT300, ele não vai desacertar. Naquela rotina sua de manter geralmente o mesmo clima, a mesma pressão, mesma altitude,
mesmo no FT300 que não tem recurso de correção por sonda, ele não vai desacertar. Então, às vezes, pega um defeito de hardware, que a gente fala, mecânico, que é a bomba de combustível que está lá atrás no porta-mala, que parou de funcionar e seu carro deu falta. E deu falta, automaticamente o que vai acontecer? Vai lá e me derrete um cabeçote, derrete uma vela, queima uma junta, derrete um o-ring. Então, muito interessante isso aí no combustível. Como eu falei para vocês, mesmo esquema, você vai dentro da Fueltech, da Pandu, da Engepro, faz a configuração correta de acordo com as características que você quer que ele apresente e você vai determinar que ele desligue o carro ou que ele emita um sinal sonoro, né, e de alerta na tela da Fueltech. Então, muito interessante isso aí. Terceira aplicação que eu acho muito interessante hoje com a galera que vem para o booster eletrônico é colocar ele na cabeça da válvula de Westgate, para você ler a pressão que está chegando até a cabeça da válvula de Westgate, para você passar essa informação para a Fueltech, para você achar o seu alvo para aplicar o booster eletrônico. Isso no caso de um booster eletrônico, tanto no booster avulso, booster controller avulso da Fueltech, como num booster eletrônico incorporado, na 450, na 500, 550. Então é necessário a ligação de um sensor desse na cabeça da válvula para fazer essa leitura de pressão que está chegando na cabeça da válvula, para você conseguir chegar nos seus alvos de pressão. Então é a terceira aplicação. Quarta aplicação muito interessante, contrapressão de escape. Contrapressão de escape nada mais é do que você medir a pressão que está saindo do seu motor, que vai passar ali na sua caixa quente, tá? Na sua caixa quente da turbina. Geralmente na hora que você vem com o coletor de escape, onde ele forma a bolsa ali antes de chegar na turbina, a gente tira uma derivação, uma tomadinha de ar ali. Para se ligar esse sensor lá é muito importante vocês ficarem atentos a isso que eu vou falar. A gente faz essa tomadinha de ar, coloca um nipple, a gente vai fazer uma serpentina com um cano de cobre, tá? Geralmente a gente utiliza até 1 metro de cano de cobre, a gente vai fazer um embolo, vai fazer uma volta nela, para depois a gente poder estar ligando o sensor na ponta daquilo ali. Por que de fazer isso? Para você dissipar um pouco da temperatura, para não chegar lá no sensor uma temperatura de gás de escape gigantesca e danificar o seu sensor na primeira volta que você der. Então você vai pegar 1 metro de serpentina, fazer ela enroladinha, pode ficar compacta, pode enrolar ela. É só para o gás dissipar o calor nessa serpentina de cobre. Lá na ponta é interessante também botar um flexível de fusca, tá? E pôr o sensor afixado de maneira correta, a gente vai mostrar isso daí. Isso serve para ler a contrapressão do escape, que seria o quanto de pressão que tem entrando na admissão, tá? Vai fazer essa relação de quanto está entrando na admissão, que está mostrando no seu mapa da Fueltech, e o quanto que está gerando no escape. A gente vai fazer um vídeo explicando bem detalhado sobre esse assunto para vocês ainda, que é bem interessante. Vejo muita gente com contrapressão altíssima nos carros, turbos, e o que acontece? O carro não rende em alta, o carro vira e mexe e está queimando uma junta de cabeçote, destruindo o o-ring, derretendo uma vela, geralmente contrapressão, viu? A gente vai fazer um vídeo falando sobre esse assunto ainda. Então, galera, contrapressão, quarto lugar de se ligar. Quinto lugar de se ligar, muito interessante, muita gente não pensa nisso, mas é da hora, na água. Porra, mas na água, o que eu vou medir pressão de água? É o que eu falo pra vocês, gente, é parâmetro, tá? Parâmetro pra você, informação num carro de corrida, de rua, sempre é bom pra você pegar defeito na hora que você analisa seu logger. Eu vou lá e ponho no sistema de radiador, no arrefecimento do carro, pego uma mangueira, faço um suportezinho, tiro uma tomadinha de pressão e coloco o sensor, configuro lá como pressão de água. O que acontece? Um carro em condições normais, vamos supor que tem 0,8 de pressão no sistema de arrefecimento. Seu carro vai lá e queima a junta do cabeçote, começa a dar uma passagenzinha de pressão do cilindro para a água. Na hora que você deu uma passada, o carro em condição normal, 0,8 de pressão de água. Ah, eu dei uma passada agora, o carro não veio lá em cima, o carro deu uma rateada, deu uma falhada. Abro o logger, olhei lá, porra, deu 1,5 kg de pressão na água. Tem alguma coisa errada, velho. Tá, se dá 0,8 continuamente, agora deu 1,5, quem que vai te falar esse defeito? Pô, sensor de pressão. Vai pegar o quê? Passou pressão do cilindro para o sistema de arrefecimento. Automaticamente o carro perde rendimento, tanto lá em cima como embaixo. Aí é onde o cara já pega mais um defeito do carro. Então, sensor na pressão de água. Outro lugar bem interessante também, vejo muita gente utilizando, é o sensor no blow-by, na parte de pressão interna do bloco. Ah, mas o que eu vou pegar com isso? Mais uma vez falo para vocês, referências. Se você tem um carro que tem uma pressão X lá dentro do seu bloco, não vou falar qual que é o volume de pressão, porque eu não tenho essa leitura no meu carro, e é importante a gente passar a informação que a gente sabe. Tem uma pressão lá na parte de baixo, na parte do bloco interna, de X, e sempre é essa pressão X, toda vez que eu passo no carro é X de pressão. Eu vou lá e me dou uma passada na outra prova de arrancada, o trem deu 2 vezes X. Porra, até errado, cara. Mas o que ocasiona esse 2 vezes X lá embaixo? Pode ser um desgaste de anéis, pode ser uma quebra de anéis,
tá? Então assim, vai passar pressão, que a pressão na hora que vem para ser feita a compressão no motor, ela tá passando para baixo do bloco. E passou para baixo do bloco, esse sensor lê. Então é bem interessante isso para vocês pegarem mais um defeito, que seria um motor cansado, um cilindro ovalizado, um anel desgastado, uma quebra de anéis repentina, pega com esse sensor, tá? É bem da hora de ter. Para mim são as principais aplicações. Se vocês têm alguém que utiliza sensor e utiliza em alguma outra aplicação legal, deixa nos comentários aí para mim, que é bem interessante. É bem interessante eu ficar sabendo e ficar antenado com isso aí. Mas essas são as principais aplicações do sensor. Falei dos modelos de pressão, então até 10 bar, até 20, até 102 bar de pressão. A Fueltech, vocês têm que ficar muito atento. Hoje em dia não mais, antigamente tinha 2 sensores de diferentes modelos. Esse aqui é um sensor com metal aqui e o outro sensor é um sensorzinho preto. Antigamente, os antigos mudavam a ligação, esses não mudam mais, tá? É a mesma ligação. É interessante, é o mesmo sensor, às vezes um cara pega, mas esse aqui é um de ferro, é um de aço inox, parecendo um de aço inox, o outro vem um corpinho, um adesivo preto nele, plástico e tal. São o mesmo sensor, PS10B, tá, gente? Só muda o material externo, mesma precisão, tudo muito perfeito. Agora eu quero mostrar para vocês, chega mais aí que eu vou mostrar para vocês como é feita a ligação desse sensor, acompanha aí. Então, chega aí, rapaziada, pra vocês verem como é que é feita a instalação do sensor PS10, LT10B, os da Ingepro, da Pandu. O jeito correto de se instalar o sensor é isso daqui que eu queria mostrar pra vocês. Corre aqui, Paulo César, vamos filmar aqui. Galera, esse aqui é o nosso carro aqui da loja, pra vocês entenderem. Esse aqui é o nosso tanque de combustível. E na hora da montagem a gente optou por fixar o dosador diretamente no tanque, o retorno direto no tanque. Observe esse aqui, ó, eu deixei já bambo, vou mostrar pra vocês, ó. É o parafusinho que a gente fixa ele aqui na lata. O nosso sensor, né, no caso aqui é um PS10, tá? É um PS10 da Fueltech. Eu vou abrir a abraçadeira para vocês verem. É um PS10 Fueltech, tá? Esse sensor aqui ele é afixado com essa abraçadeira, com esse acabamento em borracha na lata do carro, para evitar de vibração, para evitar de estragar o sensor. E também com um flexível de Fusca, tá? É um flexível do Fusca, se não me engano é o traseiro do Fusca, que dá a rosca basicamente 1/8 NPT, que é 10 por 1 milímetro na realidade de rosca. Esse é o sistema que a gente usa para fixar. Lembre-se também, na hora de fazer o conector, galera, pô, custa nada, faz um conector, esse conector é crimpado, tá? É um conector muito bem crimpado, bem certinho, afixado ao sensor, para que não gere interferência. Então, resumindo, você vai fixar, vai tirar o ponto de derivação da onde você vai tirar a pressão, vai colocar o flexível, do flexível vai caminhar até o seu sensor, vai fixar o seu sensor em algum lugar. No meu caso, como eu falei, está fixo aqui na lata, ele fica fixo, ele não vai vibrar por esse suportezinho aqui que você encontra em diversas ferragistas, que é uma abraçadeirinha com acabamento em borracha. Geralmente ela já dá o diâmetro certinho do sensor, vai ficar fixo o sensor. Simples assim, o jeito correto para evitar de danificar o seu sensor por vibração, tá? Pela vibração dos componentes do carro, e também para evitar de ocasionar simplesmente, em alguns casos, o que a gente fala de interferência, tá? O sensor vibrar e passar uma interferência. Mas é isso aí, é uma dicasinha de instalação para vocês. Então, galera, como eu mostrei para vocês, esse é o procedimento correto de se fazer a ligação do sensor, de se fazer uma instalação adequada do sensor. Isso aqui eu peguei como exemplo o nosso carro aqui da loja, igual eu falei. É interessante que vocês sempre obedeçam essa ligação dessa forma, para que você tenha uma boa durabilidade do seu sensor e não gere interferência, como eu falei agora há pouco. Essa questão de sensor, galera, é um item, na minha opinião, o carro turbo principalmente, questão de pressão de óleo, é interessante você ter pelo menos de pressão de óleo, mesmo no carrinho turbo de rua, tá? Então converse com o seu preparador, troque uma ideia com ele. Às vezes você não tá adequado ao seu projeto de colocar, mas você pode adequar. Você tira um manômetro de pressão de óleo, por exemplo, e coloca um sensor de pressão de óleo. Fica mais fácil de monitorar do que você tá passeando ali no sabadão no teu carro e cai a pressão de óleo, você não observa, você vem a rajar o seu motor ou até mesmo travar o motor, tá? Porque você não observou o manômetro de pressão de óleo. E a Fueltech vai monitorar isso para você. Ah, detalhe, vejo muito também a galera colocar o sensor, tá bonitinho, tá lá lendo na Fueltech, mas esquece de ativar os alertas, tá? Aí não adianta, você tá pagando por um produto que nada mais é do que um manômetro. Então assim, quando for fazer, converse com o preparador para que ele ative os alertas para ficar legal. E nunca desative o alerta. Se apitou, se desligou, galera, respeita aquilo ali, porque diversas vezes vejo, como eu falei, o pessoal vai lá e desliga e continua andando e vai ocasionar um defeito no teu carro, rajar o motor ou às vezes travar o motor. Então, galera, é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui.
Para você que não é inscrito no nosso canal, acompanhou esse vídeo até aqui, achou interessante, cara, se inscreva aí, ative o sininho, deixa aquele like para fortalecer. Se você não gostou, deixa um dislike, mas deixe nos comentários pra gente o que você não gostou, o que não ficou legal nesse vídeo. Peço para que vocês acompanhem nossas redes sociais. Se tiver alguma... Gente, cara, eu tô respondendo todo mundo da melhor forma possível. Eu peço para que vocês tenham um pouco de paciência. Às vezes demora 2 dias para responder. Porém, a gente tem respondido todo mundo. E as dúvidas maiores, mais pertinentes e maiores, a gente sempre pede para que acione a gente pelo WhatsApp para esclarecer de forma correta e para que fique bem prático e bem tranquilo para vocês entenderem. Qualquer dúvida também deixe na descrição. Mais uma vez peço isso para vocês. É isso daí, o vídeo de hoje fechou por aqui. Abraço!